do PCdoB, do PSOL, militantes do movimento estudantil, aos servidores públicos federais. Em primeiro lugar, nós, da Frente, a Fortaleza que nos move, composta pelo PSOL, pelo PCB, por coletivos políticos mais diversos em toda essa cidade, se sente muito honrada pelo convite feito pelo Observatório de Políticas Públicas para debatermos na Universidade Federal do Ceará. E é absolutamente necessário que nós iniciemos a nossa fala registrando o nosso total apoio, solidariedade à greve dos docentes. Possível que nós nos ausentemos daquele que é o debate público hoje no Serviço Público Federal. Na mesma semana em que a Presidente da República anuncia aquilo que foi nominado pelo homem mais rico do Brasil de Kit Felicidade, um programa de privatizações e concessões, transferência de ativos à iniciativa privada, nesta mesma semana, mais um capítulo da intransigência e intolerância do governo do Partido dos Trabalhadores aos servidores públicos federais, trabalhadores da educação, da saúde, da previdência. Isso, portanto, revela a nossa tarefa histórica para além destas eleições. Também nela, mas para além destas eleições. Precisamos estar juntos na afirmação de um projeto alternativo de esquerda, popular, anticapitalista, que afirme o seu lado, que confronte esse projeto pró-capital que está em curso no país. Nesta semana, foi aprovada também a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que prevê, entre outras coisas, ainda, mesmo com a redução do superávit primário, pagamento de juros da dívida pública numa economia do setor público que supera 140 bilhões. Um absurdo. Um absurdo. Em 2011, porque nós temos que entender que a greve das federais, a greve que hoje chegou a 95% dos docentes das federais, a metade dos servidores civis do Serviço Público Federal, não se via tamanha capacidade mobilizadora, apesar das direções pelegas, não se via tamanha capacidade aglutinadora e mobilizadora há muitos anos. Temos que entender que isto é a tomada da consciência prática, material, as pessoas entendem as contradições que estão colocadas, e a direção do governo, ao dar continuidade à política macroeconômica do governo do tucanato, que foi continuado por Lula, que agora é continuado por Dilma. Obrigado. Foi continuado por Lula e agora tem continuidade com Dilma. No ano passado, reservou 704 bilhões de reais da riqueza produzida pelas maiorias sociais, pelos trabalhadores e trabalhadoras. Todos nós aqui sabemos que a riqueza é socialmente produzida. E a riqueza que compõe o fundo público, para utilizar categorias da economia, a riqueza que compõe o fundo público, ela foi privatizada por via da dívida pública. Portanto, a luta dos docentes das federais, assim como todos os servidores públicos federais, não é só uma luta para o reajuste real dos seus salários. O servidor técnico-administrativo das universidades sabe que a sua confrontação ela não é simplesmente para o reajuste real dos seus salários, o que já é direito dos trabalhadores. Os trabalhadores se organizam, obviamente, na luta de classes para defender os seus interesses históricos e interesses materiais imediatos. Mas é porque nós precisamos que a educação pública ela não seja no Brasil inteiro tratada né, em segundo plano, porque no ano passado foram 45% do orçamento geral da União para a dívida pública e 3% para a educação. Isso tem um impacto direto no financiamento da educação nos municípios.
sobretudo nos municípios mais pobres, como Fortaleza, onde 43% da sua população vive abaixo da linha da pobreza. Portanto, o endividamento público, o pagamento, né, do superávit primário tem um impacto direto na população mais pobre, aqui na periferia urbana. Pensar a cidade é pensar, portanto, o ambiente macroeconômico também. Segundo, eu também não poderia deixar, me furtar de falar, essa semana é uma semana, estas 2 semanas são semanas férteis em símbolos políticos. Nós temos aqui, independente das nossas organizações políticas, de firmar posição contrária. Esta é uma tarefa nossa e a nossa campanha também está a serviço dessas lutas. Contra o recurso 162, capitaneado pelo deputado do PT, Arlindo Schneider, que quer rever a aprovação do texto do Plano Nacional de Educação, que, entre outras coisas, garantiu, com o nosso esforço, 10% do PIB para a educação nacional. Nós precisamos... Porque a crise do urbano é, obviamente, também a crise macroeconômica. Aí eu entro em especial fazendo a ligação da crise com a crise do urbano. Fortaleza é a 4ª capital mais desigual, de acordo com a ONU Habitat, a 4ª capital mais desigual do Brasil, a 17ª mais desigual do planeta. Se há algo que marca esse território urbano, sem dúvida alguma, é a desigualdade. Somos a metrópole de uma região metropolitana que se expande com velocidades distintas nos seus núcleos. Horizonte é 7% ao ano, Fortaleza 2% ao ano, mas que chegará a 5 milhões de habitantes em 2025, 2026, quando essa cidade completar 300 anos. 300 anos da Vila de Fortaleza. Para nós, o que está colocado é que cidade nós queremos ser. Há um projeto de cidade em curso. Há um projeto de cidade em curso. Não há cidade sem projeto. O projeto pode não ser explícito, ele pode não ser democrático, ele pode não ter sido participativo, ele pode não estar dito e registrado às populações, sobretudo as mais pobres. Mas não há ausência de projeto. Porque a vida, ela tem intencionalidade. A vida social, ela não é um acontecimento. Ela é um processo histórico, onde na luta de classes, na luta entre capital e trabalho, entre o andar de cima e o andar de baixo, nessa luta, portanto, de visões de mundo, de interesses e de expectativas, as estruturas sociais jogam seus determinantes. A cidade é assim. Um grande urbanista já havia dito: quer entender a luta de classes, olha a cidade. Pirambu, em 1932, seu primeiro nucleamento urbano, ele se dá a partir do cercado do Zé do Padre. Um cercamento. O Ceará, no final do século XIX, das primeiras décadas do século XX, ele gerou para o Ceará, para o Brasil, um dos piores capítulos, né, da nossa história, que foram os cercamentos dos flagelados da seca. Aqui os estudantes de história sabem do que eu estou falando. Isso impacta diretamente e é símbolo da cidade que nós somos hoje. A cidade de 2012, ela guarda muito da segregação socioespacial da cidade de 1932. A cidade de 1932 era a cidade em que o flagelado da seca ela não podia chegar ao centro da cidade. O Pirambu nasce assim. O Pirambu nasce assim e outros núcleos urbanos da nossa cidade. É por isso que hoje, vou me deter muito pouco no diagnóstico, dado que a maioria aqui conhece e estuda, né, a partir inclusive dessa iniciativa do Observatório de Políticas Públicas, a cidade de Fortaleza. 900 mil fortalezenses, de acordo com o censo, estão em situação de favelamento. 900 mil. Portanto, 1 em cada 3. Quase 1 em cada 3. Em assentamentos precários, em condições de habitabilidade horríveis, indignas, colocando o pé na lama. Portanto, vejam que, mais do que pensar a política pública em caixinhas, nós temos que entender a cidade como este processo social. Territorialidades que socialmente vão sendo construídas e transformadas
que tem uma estrutura física, e sobre esta estrutura física, que é reveladora, inclusive, da segregação socioespacial, constituem-se relações sociais. É por isso que a nossa cidade é, sobretudo, uma cidade ilegal. Do ponto de vista da legalidade tradicional, convencional do direito urbanístico. Vou falar um pouquinho sobre essa questão da regularização fundiária mais à frente. Porque esta cidade, ela foi se constituindo neste binômio de segregação socioespacial e o avanço de fronteiras econômicas para a expulsão e periferização das suas populações. É da virada do século XIX, do princípio do século XX, sobretudo a expansão a partir do centro histórico fundador de Fortaleza e a sua periferização. A lógica que até hoje é a lógica que inclusive é induzida pelo poder público. Quem aqui conhece o Conjunto Maria Tomásia, recentemente inaugurado inclusive por esta gestão dos últimos anos, sabe que esta lógica, portanto, de periferização, a ideia de você... E essa lógica secular, ela é patrocinada, sob os auspícios da elite econômica, com o concurso do poder público. É por isso que aqui registramos a nossa total e absoluta contrariedade às remoções em torno dos megaprojetos e megaprojetos. Nós não podemos coadunar com uma lógica política em que o crescimento urbano, que portanto é o crescimento econômico, a cidade é uma commodity no capitalismo. A cidade é uma mercadoria, ela vira uma mercadoria, a terra urbana vira uma mercadoria. Aqui estamos no Observatório de Políticas Públicas, portanto é necessário entender esse modelo de cidade-empresariamento, a cidade-mercadoria, a cidade, portanto, em que a terra urbana, ela abre fronteiras de acumulação de riqueza, de mais extração e de extração da mais-valia. O que é despender 9 bilhões de reais, triplicando o endividamento público da cidade até 2014, patrocinando remoções de milhares de famílias que há décadas consolidaram alguns assentamentos, hoje inclusive assentamentos precários, outros com assentamentos com alguma infraestrutura urbana. Esta lógica, ela não pode, nós não podemos conceber que os mega-eventos ou projetos, eles, para serem implementados, têm que ser implementados às custas das remoções. Isto não é uma lógica natural. Nada deve parecer natural. Nada deve parecer impossível de mudar. Portanto, se é necessário, vejam só como a luta muda a vida e mudou o VLT. O VLT não vai passar no Lauro Vieira Chaves, porque Lauro Vieira Chaves, a comunidade, lutou. Não vai passar mais no Aldaci Barbosa, porque Aldaci Barbosa lutou. Porque o trajeto da obra, ele deve estar vinculado ao direito à moradia. Isso para nós é fundamental. Nós não podemos pensar, portanto, ao pensarmos de forma sistêmica, e aí eu queria, a partir desses exemplos iniciais, desenvolver com vocês duas reflexões estratégicas. Para nós, sem dúvida alguma, o pensamento ele tem que ser sistêmico. Não é possível pensar a cidade em caixinhas funcionais. O pensamento funcional, sobretudo, ele atende ao capital. Nós, anticapitalistas, não podemos pensar a cidade de maneira, dentro do funcionalismo esquemático. Temos que pensar de forma sistêmica. Ao pensar a saúde, temos que pensar a mobilidade. Pensando a mobilidade, pensar a educação, pensar trabalho e renda. Nosso programa, que foi constituído de forma colaborativa e participativa, está aberto até hoje. Você entra na plataforma fortalezainsurgente.com.br ou nas nossas rodas de conversa presenciais, onde a gente registra as iniciativas das comunidades, porque todos nós aqui temos uma opinião a dar sobre a cidade. Todos nós aqui temos uma opinião a dar sobre a nossa comunidade, sobre o que falta, sobre os seus problemas, as suas lacunas, as questões estruturais. As pessoas sabem,
o que faz, como faz falta um saneamento em 57 para 57% da população. Portanto, a regra de ouro do planejamento, de fato, é que planeja quem faz. Quem faz a cidade são as suas maiorias. Portanto, no Fortaleza Insurgente, nós construímos de forma colaborativa, transparente e horizontal o nosso programa. E nós, quebrando a lógica, e aqui eu queria deixar, inclusive, este contributo ao Observatório de Políticas Públicas, aos bolsistas e professores. Nós pensamos 6 eixos estratégicos onde a cidade, sobretudo, se relaciona com a cidade. 6 eixos que são transversais a todas as políticas. Primeiro eixo, o eixo riqueza. A cidade, ela não é, obviamente, território e estrutura física. Ela não é só a avenida, ela não é o prédio, ela não é o posto de saúde. Ela é processo social. E o processo social, ele, nessa cidade, que é uma cidade desigual, uma cidade, sobretudo, dominada pela lógica do capital, nós temos que enfrentar nosso... Onde é que se revela o nosso anticapitalismo? Onde é que se revela a nossa solidariedade às maiorias sociais? É enfrentando exatamente a desigualdade. Esse é o nosso horizonte do longo prazo. Enfrentar a desigualdade. O enfrentamento à desigualdade é pensar, entender e enfrentar a lógica de produção da riqueza. Que hoje tem na terra urbana um grande acumulador. Não à toa, as grandes fortunas desta cidade, sobretudo, mais recentemente, consolidadas nos últimos 20 anos, estão consolidadas a partir da especulação imobiliária. Portanto, o eixo riqueza para nós. E aí onde qual é a ação governamental para enfrentar a enorme desigualdade social e da riqueza? Patrocinando, formulando, incentivando, ouvindo, apoiando arranjos econômicos solidários. Aqui eu vejo alguns bolsistas que estudam a economia solidária. Nós sabemos que as contradições da sociedade de capital e trabalho, elas não vão ser superadas simplesmente pela economia solidária. Nós somos socialistas e revolucionários porque nós sabemos do limite disso. Mas, inclusive, a economia solidária, os arranjos solidários, eles são importantes, tanto porque, do ponto de vista imediato, eles enfrentam a pobreza e a miséria, mas também eles educam socialmente, constituem politicamente sujeitos para o enfrentamento dessa desigualdade. A cidade inteira, as suas comunidades, sobretudo as jovens, 1/3 desta cidade é jovem. De 15 a 1/3 de Fortaleza tem entre 15 e 29 anos. Portanto, temos aí, censo de 2010, temos um conjunto de homens e mulheres que demanda políticas públicas de juventude, de educação, de saúde, de lazer, de cultura e também da formação da sua autonomia. Da formação da sua autonomia. Esta autonomia que, inclusive, nós não estamos achando, nem concordando com a máxima elitista e conservadora que o remédio para filho de pobre é trabalho. Aquele do subemprego. Porque a lógica dessa cidade, do lado de cima, é essa. De achar que o remédio para filho de pobre é trabalho, o subemprego é a subalternidade no trabalho. Estamos falando de autonomia. No eixo riqueza. Sobretudo, aos mais jovens. As políticas públicas para a juventude, e aí os movimentos de juventude, são autores das melhores, mais criativas, ousadas demandas de políticas públicas para a juventude neste país. Nós entendemos que o eixo riqueza, ele tem que dialogar prioritariamente com a juventude e também com os sujeitos sociais e políticos que, historicamente, são subalternizados no processo social. Mulheres, negros e negras. Precisamos a ação governamental dê conta desse enfrentamento econômico. Só que o segundo eixo é o eixo poder. O eixo poder é pensar o poder político na cidade, não só a partir da esfera estatal. Pensar o poder é pensar, portanto, as relações. As relações de gênero, as relações de classe, as relações étnico-raciais, as relações também com homens e mulheres de orientação homoafetiva, que porque assumem a orientação homoafetiva, vivenciam a orientação homoafetiva, são negligenciados, discriminados, espancados, fisicamente e politicamente também, quando são achincalhados na esfera pública. Pensar o poder é pensar como, inclusive, planeja quem faz. O planejamento da cidade ele se dá na comunidade. Quando a gente pensa o eixo poder, nós estamos pensando, portanto, as relações sociais,
as relações entre os sujeitos, a gente segmenta as relações na população e como esta população, a maioria social, a maioria trabalhadora, ela se relaciona com o aparato estatal. O aparato estatal hoje ele é privatizado. Sabe qual é o símbolo mais vivo da privatização? Você chega na escola e você pergunta para o diretor, quem é seu vereador? Ele responde. A pergunta é absurda, a resposta é mais absurda ainda. Você chega no posto de saúde, você pergunta para o dirigente do posto de saúde, quem é seu vereador? A pergunta é absurda, a resposta é absurda, é fulano de tal. O poder estatal ele está completamente privatizado pela lógica fisiologista do troca-troca de favores. Esta cultura política, que é a cultura secular, não só do Ceará, mas também do Ceará, que é a cultura dos oligarcas, que é a cultura masculina, patriarcal, machista, ela se reproduz também nessa lógica do cartãozinho que vai até hoje, está indicando. É por isso que nós temos reclamado a transparência e a participação. Mas falar do poder é falar, portanto, também das relações que se dão no dia a dia, no cotidiano, não só com a esfera estatal. Por isso, para nós, é importante fortalecermos os conselhos de bairro, os conselhos de comunidade. Você não se sente morador da Regional 3, da Regional 4, da Regional 5. Você se sente morador do bairro. Você é morador, quando eu lhe pergunto, você mora onde? Você é de onde? Você responde a partir do seu bairro e da sua comunidade. Ela é a unidade primeira, socioespacial e política. É o bairro e a comunidade. É lá que a cidade, ela se apresenta a você. E é de lá que o planejamento horizontal, participativo, popular, ele tem que se dar. É ali que o controle social-democrático ele tem que ser feito. Portanto, quando a gente pensa o poder como um eixo transversal a todas as políticas, é que nós estamos pensando o conselho de bairros e o conselho de controle social da unidade básica de saúde. É como é que nós integramos essas instâncias de participação, porque há um binômio. Em qualquer governo que ouse atribuir-se a qualificante de esquerda, ele tem que respeitar um binômio. Inversão de prioridades para o investimento social e a mais ampla abertura, respeito, transparência à participação popular. Duas coisas que faltam nesta gestão. Nem inverteu prioridade, nem permitiu participação popular. Terceiro eixo. Quanto tempo eu tenho, professora? Tá bom, corre. Terceiro eixo. O eixo natureza. A cidade, ela é um ambiente. Só que ela é um ambiente natural, é um ambiente construído. Aqui dialogo também, mais uma vez, com os estudantes. Nós perdemos 90% da nossa área verde, mas quando eu estou falando da natureza, eu não estou falando só da área verde, não. Nós estamos permitindo, né? Vejam o que aconteceu com a Chácara Flora aqui ao lado. A derrubada criminosa de um patrimônio histórico nosso, ambiente construído. Portanto, o ambiente natural e construído ele está sendo carcomido, destruído pela especulação. Nós ontem fizemos a nossa segunda jornada eco-socialista, onde nós fomos a diferentes territórios dessa cidade registrando que o interesse da especulação imobiliária está destruindo a cidade, os seus mananciais hídricos, as suas áreas verdes. Portanto, a ideia de que o eixo natureza é que nós não pensamos o meio ambiente circunscrito a uma caixinha de uma secretaria com poucos técnicos, com baixa capacidade institucional simplesmente para a emissão de processo de licenciamento ambiental. O eixo natureza, como o terceiro eixo, é o eixo que deve estar presente em todas as políticas. É pensar a saúde. Quando a gente pensa na natureza, nós temos que lutar pela ampliação do investimento do saneamento ambiental. Novos dados aqui que já foram colocados. A CAGES, ela investiu no ano passado 176 milhões de reais. Ela faturou 464 em Fortaleza. 3 vezes mais do que ela investiu. 3 vezes mais. Isso, portanto, não está sob controle. Isso não está sob controle dos fortalezenses. É necessário, portanto, que a agência reguladora de controle do saneamento, ela de fato seja uma agência pública e não simplesmente dos apaniguados da gestão municipal. Quarto eixo é o eixo território. E aí nós temos que falar muito claramente.
a defesa dos ganhos da reforma, do movimento de reforma urbana, em especial no plano diretor participativo. O que aconteceu na atual gestão foi um golpe. Não há outro jeito de dizer. A maior conquista dos movimentos de reforma urbana em relação ao território foram as zonas especiais de interesse social. Quando, portanto, na calada, no silêncio, a gestão envia um projeto de lei para retirar os imóveis vazios, os terrenos vazios das zonas especiais de interesse social, na prática, o que você faz? Atende-se à especulação imobiliária. Restringe-se, portanto, a possibilidade de que aqueles assentamentos que são determinados como zonas especiais de interesse social, para habitação de interesse social, eles pudessem se regularizar e se expandir. Isto foi, de todos os malefícios, do ponto de vista do desenvolvimento territorial e urbano desta prefeitura, o golpe das ex foi, sem dúvida alguma, o mais recente e o maior deles. Não teve um vereador da bancada da prefeita que tivesse coragem de defender tamanha vergonha dele. E nós nos colocamos coragem. Pensar o território, pensar a territorialidade, pensar o território e pensar a territorialidade é também, portanto, nós temos que recuperar a centralidade do nosso desenvolvimento territorial a partir das zonas especiais de interesse social. Os conselhos de bairro, a comunidade, ela deve estar integrada e ela deve fazer uso dos instrumentos de planejamento já previstos, ganhos do movimento de reforma urbana. Sobre o território é uma outra questão que nós devemos lembrar. Como eu disse há poucos minutos, a cidade tem um projeto. Qual é o projeto? É o projeto da expansão do eixo sudeste. Quem estuda aqui o mercado imobiliário de Fortaleza vai ver exatamente isso. Você vê, quem estuda a variação do IVV, o índice de velocidade de venda de imóveis, né? Isso é importante para nós. Importante entender onde é que o capital imobiliário cresce. Para onde é que ele cresce? Ele cresce para o eixo sudeste. E aí a gente olha a ação governamental e a gente olha o dinheiro da ação governamental. Qual é a região mais pobre de Fortaleza? É da Regional 5, que é mais pobre, os piores indicadores, tem a maior densidade populacional, e aí a gente olha, qual é o IVV maior da cidade? É o do eixo sudeste, aquele que vai ali para 2 para 6. O que acontece? Você tem o orçamento público privilegiando a infraestrutura urbana para onde o eixo do mercado imobiliário cresce, onde o índice de velocidade de venda é maior. Portanto, vejam só como a ação governamental ela está a serviço da acumulação. Você tem o eixo sudeste, para onde a cidade e o índice de acumulação de riqueza na especulação imobiliária cresce, e a ação governamental está se dando sobretudo ali. E as regionais com maior densidade populacional, com os piores indicadores econômicos, têm per capita, nós temos contas, nós temos todas as contas. Estou falando isso aqui porque fizemos todas as contas, a gente está inclusive no nosso programa de governo, você acessa renatofazendo.com.br, está lá o diagnóstico, nós fizemos todas as contas das regionais. A regional, que tem os piores indicadores socioeconômicos, ela recebe também o pior orçamento. A quem está servindo esta ação governamental? Não é as maiorias sociais. Definitivamente não. Portanto, chegamos, falei de riqueza, saber, riqueza, poder, território, natureza, saber. Falar do saber é falar da educação formal, mas também, já que a ideia é sistêmica, é como é que o eixo saber ele está em todas as políticas públicas. Na saúde, na educação. Portanto, como é que a gente está falando de saber na saúde, ou na cultura, ou na educação? 10 minutos. Tá certo. Nós pensamos o saber conjugando a escolarização formal com as outras formas de saber. O saber popular, o saber da cultura, o saber que se dá nas relações políticas cotidianas, o saber, portanto, das nossas comunidades. É pensar como é que há uma articulação entre os circuitos de escolarização formal de educação formal, também com os circuitos de produção e circulação dos saberes não formais. Aí é fundamental para nós os 4 pilares da cultura. Vou falar da cultura e falar da educação.
Formação permanente. Formação permanente para produtores de saber e de cultura. Pensando a cultura para além das linguagens artísticas. Não só as linguagens artísticas, mas também as linguagens artísticas. Segundo, pensar o investimento nos bairros de forma descentralizada de equipamentos culturais que possam ser gestados pelas comunidades. O cinema de bairro, o teatro de bairro. Ontem lá, os companheiros das bandas lá do Conjunto Ceará estavam lá tentando bravamente se apresentar o movimento de bandas lá do Conjunto Ceará. Não havia um espaço para acolher todas aquelas bandas, por exemplo. Nós não temos equipamento cultural descentralizado que esteja hoje administrado de forma horizontal e transparente pela comunidade. Terceiro, nós temos que ter uma arquitetura institucional de cultura que ela não seja de puxadinhos institucionais. Quarto, política de cultura não é política de eventos. Inclusive, registrar o nosso repúdio. E nós chamamos o que os Ferreira Gomes são oligarcas. Nós temos que pensar, portanto, a riqueza, o saber, o poder, a natureza. É pensar, portanto, de forma sistêmica a cidade, a partir de baixo. Planeja quem faz. Concordamos, sem dúvida alguma, inclusive nós, a nossa representação parlamentar, o único vereador, o vereador João Alfredo, brigou muito para o concurso público para Implanfor. Vocês sabiam que a bancada governamental foi contra colocar no projeto de lei que o Instituto de Planejamento se desse com concurso público? Tem que saber das coisas. Nós brigamos muito para colocar concurso público no projeto de lei. Vai garantindo o concurso público. Foi a bancada da atual gestão que ela, inclusive, resistiu. Como é que pode? Como é que se justifica? Não se justifica, né? O silêncio, né, demonstra, na verdade, a sua falta de coerência. Portanto, pensando riqueza, saber, poder, natureza, o território, né, nós articulamos uma visão sistêmica sobre a cidade. E aí, já para respeitar o tempo, imagino que está há poucos minutos, mas 6 minutos, eu queria não deixar de falar de 2 temas que nos parecem temas cruciais para Fortaleza. O 6º eixo é o eixo dos modos de vida, do bem viver. Nós não podemos ser a cidade do medo. Nós não podemos ser a cidade do pânico, a cidade da venda, né, da segurança privada. Nós não podemos ser a cidade do extermínio dos jovens. Nós não podemos deixar de trabalhar. Para nós isso é central. O enfrentamento do circuito de extermínio, do circuito da criminalidade associada sobretudo ao tráfico também do crack, e ao enfrentar isso ampliar o circuito do cuidado, do investimento em saúde mental, do investimento em assistência social, do investimento no humano. O nosso investimento não deve ser em repressão. Nós somos contra. Detalhe. Nós somos contra que a Guarda Civil Municipal seja colocada em situação de vulnerabilidade. Nós entendemos os guardas. Os guardas são colocados em situação cotidiana de vulnerabilidade. Cotidiana, nós conversamos com os guardas. Todos os dias. Mas a identidade da Guarda Civil tem que ser civil. Ela tem que ser civil. Ela não pode ocupar o lugar do policiamento ostensivo. Não sou legalista, mas o que está na Constituição, inclusive, né? Eu acho que a Constituição ela é, sobretudo, o anúncio de um conjunto de conquistas políticas. Há contradições, inclusive, mas inúmeras,
direito à propriedade está lá, as duas bandas estão lá. O que é que eu quero dizer? Nós somos contra armar a guarda municipal, porque esta lógica é a lógica do aumento das áreas de repressão, das iniciativas de repressão e controle. Nós somos contra que ele seja colocado em situação de policiamento ostensivo. Não é para fazer policiamento ostensivo, porque armando a guarda, você afirma mais ainda o seu papel de policiamento ostensivo, contrário, inclusive, ao que está na Constituição. Inclusive, há ações do Ministério Público, há, inclusive, questionamentos em nível nacional nos tribunais superiores da utilização em vários municípios de guardas civis para policiamento ostensivo. E, por fim, um detalhe para não deixar de falar da guarda. A ideia de um pilotão especial, como aquele, que reprimiu os trabalhadores da educação, os professores, na frente da Câmara Municipal, não é necessário. A nossa lógica tem que ser um investimento. Nós temos que fazer um investimento na promoção da dignidade, portanto, é um investimento na saúde mental, na assistência social, é um investimento no sujeito, é um investimento no mundo da autonomia por via do mundo do trabalho, que não seja a subalternidade. Nós temos que pensar em incorporar como tarefa, e nós estamos trabalhando com o conceito de segurança humana, que é um conceito que vários, nós, militantes de direitos humanos, estamos trabalhando para se contrapor ao conceito de segurança pública, que é um conceito tradicional, convencional, e que trabalha nos marcos tradicionais de áreas de controle. É por isso que nós somos contra o PT, no Rio e em qualquer parte do Brasil. Porque a UPT, ela gera territórios de controle, de produção de obediência. É por isso que os movimentos de direitos humanos no Brasil inteiro, as suas diferentes vertentes, são contrárias a essa lógica de mais armamento, de mais investimento em arma, de mais repressão e também de UPPs. Como foi que, inclusive, agora a presidência da República ela quer expandir esse tipo de estratégia. A nossa percepção é a percepção, que não é só nossa, é dos movimentos sociais de direitos humanos, que o investimento ele tem que ser, sobretudo, na redução da conflitualidade pela promoção da dignidade daquele que pode se envolver em conflito. É isso que nós temos que fazer. Quais são os melhores exemplos no mundo inteiro, sobre redução da conflitualidade? É onde a comunidade toma parte. Existe um movimento para a adoção de princípios restaurativos, para restaurar e promover relações sociais em áreas de conflito, em contraposição à ideia retributiva, repressiva. Paz sem voz não é paz, é medo. Portanto, nós somos contra a paz imposta. Nós somos contra a ideia de que... E somos contra esta lógica estigmatizante de que juventude pobre e periférica é igual a violência, que sai todo dia na TV. O Ceará Fortaleza tem 14 horas de programa de TV por dia. Por isso que nós colocamos no nosso programa de governo a defesa da instituição, a promoção da implantação de um Conselho Municipal de Comunicação Social e democratização das tecnologias de informação. Portanto, para nós, finalizando para obedecer ao tempo, a professora Tânia e ao candidato senador Inácio Arruda, para fazer o debate com vocês. Estamos abertos ao debate. Queremos ser testados pela história. Queremos fazer parte da história. Queremos construir um novo capítulo da história desse país. Há uma crise econômica internacional que se abate sobre nós. O tal do kit felicidade ele é um prenúncio que a presidência da República, que esse governo, ao qual nós nos opomos, ele não é só intransigente em relação aos servidores federais, não. Ele vai fazer com que os trabalhadores paguem a conta. É por isso que nós temos que estar altivos, fortes, fiéis aos nossos princípios. Nós não podemos coadunar com as estratégias pró-capital para que os trabalhadores paguem a crise. E aqui nós temos que inscrever um capítulo contra a força do capital, a força da dignidade, da consciência, da ideologia e da convicção. Nós somos um time. Esse time do pessoal do PCB que está aqui, portanto eu registro a Soraya Tupinambá, nossa vice, a Josite, vereadora, está ali, a Toninha Rocha, vereadora, está ali, os nossos militantes, os nossos militantes, a minha voz, não é minha, é nossa.
3 blocos de 5 perguntas cada bloco, ok? Hoje nós não temos urna, mas nós temos um... Então, assim, isso. Agora, antes de proceder às perguntas, tá? No início, bem antes de iniciarmos essa exposição, o Comando Local de Greve da Universidade Federal dos Professores solicitou um tempo para poder comunicar e dar um aviso aqui aos presentes. Nós estamos em greve desde o dia 12 de junho, e nós vamos conceder 3 minutos. Eu acho que os candidatos não se opõem, conceder 3 minutos. Inclusive, eu gostaria que ficassem de pé aqui as pessoas que estão hoje no comando local de greve, se possível. As pessoas estão aqui, eu vejo alguns professores, o movimento estudantil também está aqui, o comando estudantil, então... Gostaria de passar a palavra ao professor Aécio, que é membro do OPP também, e que também é membro desse movimento aqui na universidade no Brasil. Ok, professor Aécio. 3 minutos, tá? Rapidinho para vocês. Algumas universidades entraram em greve no dia 17 de maio. Esse movimento foi crescendo. Nós aqui na UFC entramos no dia 12 de junho, como a Tânia falou. Hoje temos ainda em greve, mais de 55 instituições federais de ensino superior e também de educação técnica e tecnológica. Em resposta a essa mobilização nossa, o governo assinou um acordo ou um desacordo de em que a carreira docente fica completamente desestruturada. Um acordo que beneficia poucos, beneficia o topo da carreira. Portanto, um acordo nocivo na nossa compreensão. Não poderia deixar de aproveitar a oportunidade, não poderíamos nós que fazemos o comando de greve, da presença do senador Inácio Arruda, que poderá ter um papel importante lá na Comissão de Educação. Foi solicitada uma reunião nessa Comissão de Educação da Câmara por Randolfo Rodrigues, do PSOL, pelo Suplicy, do PT, e pelo Cristóvão Buarque, do PDT. Então, qualquer movimento nessa direção será importante para nós. Para quê? No sentido de exigir a abertura de negociações verdadeiras com o governo docente. Por enquanto, tivemos simulacro de negociação. Então, nesse sentido, nós estamos aqui. Também quero anunciar, nesse momento, que estaremos na Praça do Ferreira na próxima sexta-feira. Na próxima sexta-feira, com mais 30 categorias do Serviço Público Federal em greve. O que é que 31 categorias querem? Apenas dignidade, valorização do serviço público no Brasil. Queremos uma carreira decente, queremos remuneração digna. É pura e simplesmente isso que queremos. Será que é demais? Não, né? O horário na Praça do Ferreira, nós começamos as atividades às 8 da manhã, não é? A universidade vai estar lá, prestando serviços, como a gente sempre faz, né? E as outras categorias a nós iremos segregar. Estamos articulando um movimento para que haja uma passeata saindo da Faculdade de Direito, daquela Praça da Bandeira, né? E rumando a Praça do Ferreira. Né? Nós, da universidade, estaremos junto com os demais servidores. Né? Então, gostaríamos de contar com a presença, esse apoio da sociedade é importante para nós, né? A presença de vocês. Né? Indistintamente, se é do PC, do B, se é do PSOL, queremos esse apoio da sociedade nesse nosso movimento. É preciso aumentar a pressão. Nós não conseguimos esse
apoio nós não conseguimos. Queremos o apoio de todos e de todas e estaremos lá. Esperamos contar com vocês nesse ato, né, de repúdio a tudo que tem sido feito com a universidade, com a educação pública, superior e todos os outros níveis. Então era só isso. Obrigado. A nossa greve unificou! A estudante servidor e professor! A nossa greve unificou! A estudante servidor e professor! Bom, vou pedir para cada pergunta ser sorteada por um candidato, ok? E aí a gente faz a leitura das perguntas e a gente tem um bloco, né? Quantos minutos para cada um responder? Em torno de 5 minutos para cada candidato responder as 5 perguntas, um bloco de 5, ok? Está compreendido? 5 minutos para responder 5, capacidade de síntese 10, né? Quem quer começar aqui o sorteio? Eu quero também anunciar a presença do deputado Lula Moraes, presente aqui no nosso debate. Vou começar aqui com o senador. Vamos sortear os 5 depois a gente vê, é melhor? Tá bom. Sacode o saco. Sônia, sacode o saco. Então vamos ler as perguntas. A primeira pergunta é dirigida a Inácio Arruda. Inácio, quem doa para a sua campanha? Gente, vamos garantir, porque nós temos um tempo definido, tá? Então eu vou pedir assim que a gente garanta a leitura das perguntas e que a gente tenha esse tempo para poder fazer o debate, ok? Tá bom? Então, quem doa para a sua campanha? O senhor se compromete ao fim da eleição mostrar todas as empresas que doou para a sua campanha? Essa é a pergunta. Tem uma pergunta também próxima. Nós temos uma outra pergunta que também faz dentro do mesmo tema. Qual a posição dos senhores sobre o financiamento de campanha? Ok? Para o candidato Inácio. O senhor tem desenvolvido alguma iniciativa que fortaleça a universidade? Como pretende, uma vez eleito, manter a política entre a prefeitura e a universidade que use o entrelaçamento de políticas públicas em defesa da educação? É essa a pergunta. Os programas do PSOL e PCdoB são, de fato, divergentes? Pois em Belém existe uma coligação que agrega os dois partidos. É importante esclarecer os eleitores sobre as divergências e semelhanças entre os partidos. Para os dois candidatos. Vamos lá, gente, vamos lá. Candidatos, segundo a Etufor, mais de 200 mil fortalezenses não têm acesso à cidade ou à busca de trabalho por não poder pagar R$ 4,00 diariamente às empresas de transporte. O livre acesso à cidade é direito e o preço da passagem é um obstáculo. Como superar essa contradição? Os candidatos apoiam a estatização do transporte público? É uma pergunta para o Leonardo Vieira, da UFC. Então, podemos proceder assim, né? Então, quem começa? Os dois. Eu acho que a gente pode ver na mesma sequência, ou aí na mesma sequência, no
próximo bloco a gente troca, pode ser? Pode ser? Sem problema. Bom, pessoal, o nosso... Só um segundo, o Sérgio está lembrando que a primeira pergunta é critério da mesa. Na sequência, começa com outro candidato que não começou o primeiro bloco. Só ele está me lembrando a regra do debate, ok? Bom, nosso financiamento é público, aberto, transparente. Não há nenhum receio nosso em relação a isso. Nós pedimos contribuição a todas as pessoas que possam doar para a nossa campanha. Quem quiser e estiver disponível e tiver condições, estamos abertos para receber. Vamos fazer um jantar. Vamos fazer um jantar agora no dia 30. R$1.000 o casal. Para sustentar uma campanha popular. Gente, vamos garantir, por favor. Aberta a todos. Silêncio, pessoal, silêncio. Gente, por favor. Faz o silêncio. E no final, evidentemente, Só um minuto. Gente, olha, vamos garantir que os candidatos se manifestem, ok? Então, vamos respeitar a fala das pessoas, eu acho isso importante. Vamos lá, tá? Então, nosso financiamento é aberto, é transparente e é evidente que a prestação de contas será também da mesma maneira. E nós fazemos uma defesa intransigente, temos discutido isso intensamente no Congresso Nacional, de que as campanhas têm que ter financiamento público. É assim que nós devemos, é isso que nós temos defendido intensamente no Congresso Nacional e acho que é o caminho correto que nós devemos trilhar na nossa campanha. E nós vamos colocar na nossa página e na nossa prestação de contas o que realmente ocorreu, sem subterfúgios e sem enganação, como tem acontecido normalmente nas campanhas eleitorais. Respeito, gente, deixa eu responder. Claro que eu estou respondendo. Nós defendemos financiamento público de campanha. Quem contribuiu para a nossa campanha está colocado abertamente na nossa página. Nós não temos receio nenhum. E pedimos a contribuição de todos. É isso aí. Não há nenhuma... Nós não estamos incomodados com nenhuma contribuição. Muito bem, é assim que A gente tem que ter tranquilidade em relação a isso. Não é um problema apenas ideológico. Mas nós defendemos o financiamento público para a nossa campanha e para os demais, para que os partidos possam concorrer abertamente às eleições. Sobre o programa nosso e do PSOL, evidentemente que nós temos diferenças. É óbvio. Se não tivéssemos diferenças, as candidaturas poderiam ser a mesma em todo lugar do Brasil. E é evidente que com o processo aberto político, onde você pode fazer alianças e coligações, nós também temos alianças com o PSOL. No caso de Belém, fizemos aliança, achamos que é correta a nossa aliança com o PSOL em Belém, e podemos dali também extrair uma vitória que fortalece o caminho popular. Inclusive com uma liderança que já foi do Partido dos Trabalhadores, que fez um grande governo no Partido dos Trabalhadores e agora está no PSOL. Então, não vai ter nenhum problema para nós de apoiar o Edmilson lá em Belém. Mas há sim divergências entre as nossas visões da realidade. Nós consideramos que nós avançamos no Brasil, mesmo com as dificuldades que existem na política macroeconômica que nós temos denunciado reiteradamente, sobre os problemas sociais que essa política econômica enseja. Mesmo com tudo isso, nós consideramos que foi muito importante, primeiro, a vitória do Lula e segundo, a vitória da Dilma. Nós não apostamos em outro caminho naquela eleição. Nós consideramos que era correto. Não tínhamos forças acumuladas ainda para garantir que o PCdoB disputasse a eleição, apesar dos comunistas já terem tido candidato 2 vezes à presidência da República. Mas ali nós consideramos que era importante apoiar a Dilma, garantir uma vitória no campo popular e escantear mais a direita no Brasil, com todos os problemas que se mantêm no nosso país. É evidente, esse é um país continental com contradições históricas, e onde uma parte dos setores sociais, da burguesia e da pequena burguesia, entrava no processo de desenvolvimento do Brasil, apesar de muitos deles cantarem verso prosa que ideologicamente estão em outro lugar.
mas na prática e na realidade se posicionam muitas vezes a favor dos interesses dessa minoria, na prática. Sobre o problema das passagens de ônibus, eu acho que nós temos que fazer um esforço grandioso para retomar, primeiro, a empresa que nós temos. Nós temos uma empresa de transporte coletivo, a CTC, que foi sendo relegada a um plano secundário para se transformar agora numa empresa de transporte apenas escolar. Não joga mais nenhum papel. Já teve um grande papel no transporte coletivo da cidade. Era inclusive um instrumento de possibilidade de aferição da realidade do preço da tarifa de transporte coletivo da cidade de Fortaleza. Foi com a CTC e com a Universidade Federal que nós discutimos na Federação de Bairros e Favelas o preço da tarifa de transporte, inclusive o seu reajuste. Nós discutimos em conjunto na cidade de Fortaleza, porque tínhamos um instrumento de aferição da prefeitura. Eu acho que nós devemos retomar a CTC como empresa de transporte coletivo, restabelecer as linhas que ela deixou de possuir, que ela abandonou, que ela largou e que não foram cuidadas e tratadas, evidentemente, na atual gestão, porque se transformou numa empresa de transporte escolar. Então, as questões postas dessa maneira, eu penso que a gente tem condições sim de retomar um processo de ter uma empresa estatal conduzindo o transporte coletivo em Fortaleza. Isso significa que nós vamos estatizar todas as empresas, porque esse não é um processo fácil, mas nós vamos retomar a nossa empresa, que já é estatal para transporte coletivo.